Na mesa da diretoria, a gente toma decisões, mas o que acontece mesmo é lá no chão de loja, lá na área comercial junto com o fornecedor. Então a gente precisa dar atenção à qualidade e disciplina na movimentação de informação, de dados. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Acartes Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Diretamente aqui da Acartes em Florianópolis, falamos sobre tendências, inovações e histórias por trás desse universo que impacta as nossas vidas diariamente. Eu sou Otávio Neto, diretor executivo da Acartes e host do Acartes Podcast, e hoje temos mais um convidado especial. Estamos aqui conversando com Alexandre Ribeiro. Ele é CEO da R Dias, especialistas em varejo e parceiro da Acartes já de longa data, não é isso mesmo, Alexandre? Muitos anos, muitos anos. Muito bom. Alexandre, fala um pouquinho mais sobre você, sobre a R Dias, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo nas diversas plataformas, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso que a R Dias faz, que já é uma empresa com bastante tempo de mercado, bastante consolidado, um número de clientes absurdamente grande, como a gente já sabe, não é isso, Alexandre? É isso mesmo. A gente tem a honra de estar completando esse ano 30 anos. Vamos fazer umas festas aí, vai ser convidado também. Legal, legal, vamos esperar o convite. E nessa comemoração de 30 anos, a gente tem a felicidade de ter fechado o ano passado com mais de 1.500 projetos já entregues para varejistas, supermercadistas. Né? A gente tem, só no ano passado, a gente acumulou 500 milhões de reais de retorno para os nossos clientes, somado aquilo que a gente conseguiu gerar de performance extra. Dinheiro que vai para o caixa do cara. Ou seja, 500 milhões gerados depois dos projetos, ao longo dos projetos que vocês desenvolveram. Fantástico. Exatamente, 500 milhões, mais de 500 milhões de reais. São marcas bastante bacanas, deixa a gente bastante felizes, né? A gente fica muito feliz com isso, porque você sabe como que é. Trabalhar no varejo é sempre muito complexo, porque o varejo tem muitas variáveis, muita coisa diferente para cuidar e fazer acontecer todos os dias. Eu venho de uma estrutura, todo mundo pergunta se eu já tive supermercado, se eu já fui supermercadista, né? Então assim, não, eu não tive supermercado ainda, nunca direi dessa água não beberei, mas o meu pai era vendedor ambulante e ele me colocou para trabalhar na feira ainda com 9 anos de idade. E sabe como é pai, né? Não quer ver moleque na rua, né? Correndo o risco de ir para a marginalidade. E me botou para trabalhar em tudo quanto é emprego de início de carreira no varejo. Todo tipo de emprego que você pode imaginar. Conferente, estoquista, repositor, encarregado de setor, tudo que você pode imaginar. E aí, com o tempo, eu acabei indo para outras experiências, fui aprendendo outras coisas, contabilidade, financeiro, tecnologia, várias coisas assim. E num certo momento, decidi colocar isso aí a favor do varejo. E foi aí que nasceu a R Dias, né? Muito legal. Então, veio do chão de loja mesmo. Literalmente. Legal, literalmente. E da feira. Tenho muito orgulho, inclusive, porque na feira se aprende muito. Poxa, muito legal. E aí aprendeu muito ao longo dessa história também, imagino até com os próprios clientes, né? Que formatos diferentes, regiões diferentes do país, não é isso? Vamos fazer o seguinte, você promete que você vai cortar isso depois do podcast, mas assim, tem dia que a gente fica com vontade de pagar a fatura para o cliente. Não disse isso, hein? Não disse isso, porque alguns vão querer cobrar. Mas a gente aprende todos os dias. Agora falando sério. Todos os dias a gente aprende uma coisa diferente, porque esse negócio é muito dinâmico, é muito vivo. E a gente sempre está exposto, por estar em muitas empresas ao mesmo tempo, né? O Brasil inteiro praticamente, a gente sempre está exposto a situações, cenários, acontecimentos, circunstâncias que nos provocam a criar um método diferente, uma saída diferente. Então, isso é muito dinâmico, mas dinâmico demais, Otávio. Então, você vê que isso aqui foi quase mineiro agora, né? Demais! Senti até saudade de casa. E a gente aprende todo dia. Portanto, é um aprendizado constante que a gente vai construindo novos métodos, novas metodologias, novas abordagens para fazer com que os clientes possam ter mais performance. E não tem jeito, não tem solução que sirva para todos. Portanto, a gente tem que entrar de cabeça e entender como é a empresa para poder ajudá-la a tratar das suas necessidades. Muito legal. E aí, falando em entender, né, nós desenvolvemos ao longo de 2023 várias parcerias com a R Dias, vários momentos que a gente trouxe bastante conteúdo, falando sobre pricing, falando sobre várias coisas. E ao final do ano de 2023, nós fizemos
pela primeira vez, o raio-x ACATS, né, o raio-x ACATS R. Dias, que a gente levantou os dados sobre o varejo catarinense com os nossos associados da ACATS, que depois culminou no Prêmio ACATS 2023, que era para acontecer em novembro, a gente acabou adiando agora para março e premiamos agora as empresas, fornecedoras e supermercadistas agora no dia 8 de março, não é isso, Alexandre? Lindo evento, fantástico. Eu acho que cada um dos varejistas, com a sua participação, deve ter sentido essa energia tão bacana. Sem dúvida, e principalmente vindo de uma movimentação da ACATS como entidade de reunião do setor, de unificação disso tudo para levantamento de dados que são hoje o novo minério. Não é isso, Alexandre? Esses dados são fundamentais, né? Na verdade, quando a gente fala de dados serem fundamentais, Otávio, eles sempre foram. Acontece que em momentos passados a concorrência estava mais distante. Então, na verdade, assim, a gente sempre trabalha de acordo com a energia que é exigida. A água, ela não sobe ladeira, entendeu? Então ela sempre vai pelo caminho mais fácil. E é assim que todo mundo faz. Por que eu vou ficar me preocupando com um negócio para o qual não tenho necessidade? O problema é que às vezes essa necessidade, ela existe. Ela só está escondida pelo tempo. Não é agora, não é hoje, mas talvez amanhã. Não estou falando do mês que vem, mas talvez amanhã. Então os dados, eles sempre estiveram disponíveis. No entanto, nem sempre se deu tanto valor para eles. Mas quem já trabalhou essa cultura de fatos e dados e discutir com base em dados, já colheu frutos disso desde quando começou a usar. Essa é a realidade. Poderia não estar na coqueluche, mas sempre fez muita diferença. E hoje se fala muito já na gestão por dados. Na verdade, os dados tratados, né? Que foi mais ou menos o que a gente fez com relação ao raio-x ACATS, né, Alexandre? Nós coletamos os dados, analisamos esses dados para entender um pouco mais sobre o varejo catarinense, sobre esse panorama de Santa Catarina e tudo mais. Agora, lembrando que assim, o prêmio é uma premiação de fornecedores e de supermercados, já existia na ACATS há muitos anos, já era feito num formato um pouco diferente, né? Nós, com a visão da nossa diretoria agora, e acho que até de mundo, de trazer critérios mais técnicos, de trabalhar as coisas de um formato mais técnico, nós decidimos redesenhar e contamos muito com a parceria da R. Dias, o Alexandre principalmente à frente, né, Alexandre, de todo esse processo, e nesse redesenho do formato do Prêmio ACATS, que agora de fato passou a chamar Prêmio ACATS Fornecedores, Prêmio ACATS Supermercados, nós mudamos um pouquinho essa maneira de entender como é que funciona, para poder trazer uma premiação voltada para critérios técnicos, falando de performance, crescimento, eficiência. Mas assim, antes de a gente falar mais sobre o que a gente desenvolveu, Alexandre, fala um pouquinho sobre a razão para isso, né? Qual que é a principal razão para a gente fazer um estudo desse, para a gente entender mais o varejo? Bom, Otávio, eu acho que a iniciativa é uma iniciativa assim, de alto valor agregado. E eu falo isso porque todos os projetos que a R. Dias executa nos nossos clientes, de certa forma, são projetos de transformação cultural. E não há nada que possa ser feito pela cultura se não estiver basado em dados. Porque senão você começa a discutir cultura com base no achismo. E aí aquela assim, a minha cultura é melhor que a sua? Fica muito estranho tudo isso. Então a gente tem que sair um pouco desse achismo e ir, de fato, para uma condição, como dizem em inglês, data-driven, ou seja, a empresa voltada a dados. Nós temos uma iniciativa muito forte dentro da R. Dias chamada Varejo Voltado a Dados. E essa iniciativa, ela compõe uma mentalidade, um jeito de pensar a respeito dos dados. E quando a gente debateu isso aqui dentro da CATS, você estava à frente disso desde o começo, né? Um dos principais patrocinadores, digamos assim, das ideias embrionárias que precisam, de fato, ganhar corpo, né? E fomos muito bem acolhidos pela diretoria, pela presidência, né? Quando ouviram as nossas ideias, gostaram disso, né? Então, eu acho que quando você vê o varejista valorizando algo, porque aquilo de fato pode ajudá-lo de alguma forma. Então, antes de mais nada, essa iniciativa, ela busca atender a interesses institucionais e coletivos. Os institucionais estão relacionados àquela situação em que, por exemplo, a CATS está o tempo inteiro fazendo grandes discussões de valor muito alto dentro das suas salas de reunião, dentro das suas plenárias. E essas discussões, elas estão tentando entender o que está acontecendo com o varejo para ajudar o varejo. Então, de uma certa forma, a missão da ACATS
ela é muito compatível com a missão da R. Dias. Nós estamos trabalhando nesse mesmo foco. E eu acho que a iniciativa de ajudar o varejista com um conjunto de dados e interpretação disso, ela é vital para que a gente consiga levar essa perspectiva adiante. A dinâmica institucional, do meu ponto de vista, é uma das mais importantes de tudo isso. Porque uma entidade ela precisa conhecer as dores do seu associado para que ela possa definir políticas, para que ela possa fazer alocação de orçamento, para que ela possa determinar se ela vai entrar com mais profundidade num assunto ou em outro assunto. Então, tem muita coisa muito importante. Portanto, a dinâmica institucional, eu acho que ela tem a ver com a CATS entendendo cada vez mais as dores do varejista, como sempre fez, com projetos incríveis que já eu presencio sendo desenvolvidos aqui dentro da CATS há muitos e muitos anos. A CATS precisa cada dia mais entender as dificuldades e as dores do varejista. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse institucional. Ao compreender essas dores, esse cenário que o varejista está vivendo, a CATS consegue direcionar treinamentos, direcionar os temas que vão ser tratados na Expo Super, ela consegue trabalhar a dinâmica de palestras que vão ocorrer nos outros eventos, ela consegue trazer parcerias de valor para as necessidades que o próprio varejista tem, e ela consegue dar aconselhamento, direcionamento para aquele que é talvez o ponto mais importante de uma entidade, que é o pequeno do setor. Então, quando a gente fala do pequeno varejista, ele tem mais dificuldade de ir a São Paulo para assistir um evento, ir para o Rio de Janeiro, ir para Brasília. Ele precisa receber isso mais perto da casa dele. É um delivery, last mile, né? Então, legal. A CATS vai ter que estar aí fazendo isso. Então, eu acho que esse é o lado institucional. Tem um lado coletivo também, né? O lado coletivo, ele trata da situação de uma forma um pouco diferente. Eu sei que eu tenho 53 anos. Eu sei que eu tenho 1,70 m, uns quilinhos a mais do que devia, né? Ok. Mas, quando eu descubro que todos os meus colegas de idade maior, idade menor, têm menos peso que eu, ou têm mais altura que eu, isso me leva a pensar em algumas coisas. Então, a perspectiva do conhecimento coletivo, do dado coletivo, ela tem um fator muito importante na motivação para que as pessoas possam buscar melhor performance. E a gente já vem há muitos anos trabalhando com essa dinâmica. Nós criamos uma campanha chamada Campeãs de Performance do Varejo Alimentar, com essa lógica, despertar o varejista para os benchmarks. Otávio, é assustador. A gente vê varejista por aí conformado, feliz da vida, talvez não tão feliz, mas não está triste, com 2,5%, 3% de lucro líquido. Veja, se isso está sendo suficiente para as ambições dele, essas ambições são pessoais. CNPJ não pode ter ambição pequena. CNPJ precisa crescer, ganhar escala, ser resiliente, substancial, tem que gerar caixa, porque a missão da empresa é crescer e se desenvolver para poder contribuir e devolver para a comunidade os resultados disso, contratando mais gente, provocando o desenvolvimento do Estado. Pagando impostos também, para que as pessoas que não têm condições de pagar um convênio médico tenham acesso à saúde, entre outras coisas, né? Então, é uma missão muito maior. E é, portanto, muito importante que o varejista consiga ter o conhecimento sobre os dados coletivos. Só sobre os seus próprios dados é uma perna, mas para andar precisa de duas. Então, ele precisa também entender o que está acontecendo fora, para, a partir disso, estabelecer as suas próprias metas e buscar desafios para se desenvolver, porque eu posso olhar para o mercado e falar assim, eu tenho 3%, estou feliz da vida de lucro líquido. Mas eu estou vendo, agora que eu descobri que o mercado tem 5%, 6%, 7%, opa, aquilo que me parecia suficiente, talvez continue parecendo suficiente para a minha vida particular, mas não é bom para a minha empresa. É sinal que se eu tenho um concorrente meu que está crescendo, que tem 7% de lucro líquido, 6% de lucro líquido, seja 5%. Ele tem capacidade de geração de caixa, portanto, ele vai colocar lá no seu fundo de investimento o dobro do que eu coloco para fazer a abertura de uma loja. Então, o que vai acontecer? Ele vai crescer muito mais rápido que eu. E nesse jogo, quem não está andando para frente, está andando para trás, porque parado não fica. E o mercado não cresce na mesma velocidade, né, Alexandre? Uhum. Então,
é exatamente o que você está falando. Se você não está indo para frente, se você não está crescendo, necessariamente você está diminuindo porque os outros estão crescendo. Não é isso? Exatamente, exatamente. E isso acontece com muita frequência. Para aqueles que puderam ver um pouco daquela nossa metodologia das fronteiras da eficiência, podem compreender um pouco mais disso, né? Porque lá a gente divide 4 níveis diferentes de classificação das empresas em termos de performance, de acordo com o motor de performance que a gente estiver olhando. Eu posso falar de um motor comercial, e então eu posso estar falando de margem, de ruptura e tantos outros indicadores importantes ali. No motor comercial, eu preciso ter a performance à flor da pele, porque senão uma empresa comercial que não tem o seu motor comercial lá tão afinado vai sofrer. Então, qual é o ponto mais relevante? Se eu descubro que o mercado está andando mais rápido do que a minha empresa, eu tenho a obrigação de me mexer para fazer isso acontecer, porque senão eu vou ficar para trás. Porque nessa metodologia, nós temos lá a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fronteira da eficiência. Metodologia R. Dias, inclusive. Né? Exatamente. Com muito orgulho desenvolvida dentro de casa. Que, aliás, vou fazer uma pausa aqui para o merchan. Brincadeira, mas é curiosidade. A gente tem um laboratório de desenvolvimento metodológico muito robusto, a gente investe muitos milhões de reais para que as novas metodologias possam nascer, para que a gente possa atender o varejista de uma forma apropriada. Desde matemático, estatístico, engenheiro de produção, tem uma galera e muitas horas do nosso time de especialistas em varejo aplicados nesse laboratório de desenvolvimento metodológico, que é o nosso R-Lab, e lá a gente faz acontecer coisas novas, coisas diferentes e aprimoramento daquilo que já não performa tão bem no varejo. E foi lá que a gente acabou cunhando um pouco desse raciocínio, trazendo matemática e estatística para dentro dessa perspectiva. Portanto, a gente classifica com métodos matemáticos e estatísticos a performance do varejista em 4 graus. Quando ele atinge, se ele está na primeira fronteira de eficiência, na prática ele está na média ou abaixo da média. E a gente tem falado há anos e anos e anos que estar na média é um péssimo negócio. Porque apesar de ter gente pior do que você, tem um monte de gente melhor. Então, a fronteira das melhores práticas, lá o F4, né, a quarta fronteira de eficiência, é justamente aquela que posiciona, que identifica quantos estão, ou quais são aqueles que estão um nível de performance suficiente, bastante bacana. Só para te dar uma curiosidade, tá? Quando a gente fala de faturamento por metro quadrado, no estado de Santa Catarina, os que estão entre os melhores, ou seja, lá na quarta fronteira de eficiência, a F4, eles representam alguma coisa perto de 5,9% dos varejistas. 5,9% tem performance considerada melhor prática. Impressionante. Impressionante. É pouco, né? É impressionantemente então, pouco, exatamente. Então, assim, nós precisamos alertar os varejistas a respeito desse tipo de coisa. Então, assim, só para fechar a questão do dado coletivo. Olha como é importante. Eu olhar para o dado de um varejo, de uma empresa de varejo, isso pode ter um significado muito pequeno ou quase desimportante. Não que isso não tenha valor, lógico que tem, né? Mas não é o que faz diferença. Agora, olha que a hora que eu junto os dados e crio uma grande massa de dados, eu consigo entender as tendências. Eu consigo, a partir disso, desenvolver uma atuação preditiva. Não é apenas saber que a minha empresa não está bacana. É entender que está todo mundo sofrendo com um movimento que pode trazer danos. Pode gerar danos ao segmento. E aí a gente precisa olhar para isso e alertar aqueles que talvez não estejam atentos. É mais ou menos como aqueles vulcões. Então, puta vida, sempre tem um monte de cientista e tal, e os caras gritam, e ninguém ouve quando o cientista diz que o vulcão vai explodir. Só a 5 minutos antes da explosão alguém se mexe. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver uma nova cultura de dados. A gente precisa desenvolver uma nova cultura de tomada de decisão, para que a gente não fique refém do achismo, não fique refém da conversa de corredor. Porque muitos varejistas até hoje gerenciam, ainda bem que não é a maioria, mas muitos ainda gerenciam, não olhando para os dados, mas perguntando para um colaborador como é que as coisas estão. Eu acho que é bastante claro entender que ele pode ter interesses que sejam conflitantes com os interesses da empresa. Uma visão parcial, talvez. Às vezes até uma visão parcial, né?
E no final das contas, ele pode estar dando uma informação que não é relevante ou que é distorcida, de acordo com o ponto de vista dele. Isso não é que não tem valor, é que precisa ter um valor ponderado. A gente precisa dar valor para os dados, porque os dados representam os fatos. E eu preciso entender quais são os fatos que estão afetando o grupo de supermercadistas do Estado. Então, acho que uma das principais razões para que a gente possa ter empenhado, né, esse processo foi justamente, né, criar com o raio-x. Foi um pouco de esforço dos varejistas e eu gostaria de parabenizar aqueles que se dedicaram a isso, agradecer, inclusive, em nome dos demais varejistas, né? Porque foi um processo lindo, bastante trabalhoso, mas muito bacana. Naturalmente, novas edições não precisam ser tão pesadas como foi essa, porque a gente precisou coletar períodos anteriores, mais longos. Então, daqui para frente, seria só fazer o incremento do dado do mês a mês e tudo mais, e isso já seria suficiente. Mas ter o dado coletivo é suficiente para que a gente possa entender tendências e direcionar cada um dos varejistas. E lembrando que todos esses dados são anonimizados, então toda essa coleta ela acontece de uma forma bastante detalhada, mas os resultados eles são anonimizados, então nenhum varejista tem acesso aos dados de outro varejista. Acho que é bastante importante falar isso. Não só nenhum varejista, né? Que fique claro para todos que estão nos assistindo aqui, ó, isso é importante. Não tem nenhum diretor da CATS, presidente da CATS, executivo da CATS, colaboradores que tenham acesso aos dados das empresas individualmente. Nenhum dado que foi divulgado no evento, nenhum dado que ainda vai ser divulgado em movimentos diferentes e em próximos encontros, trata da individualidade. Porque nós estamos focando nessa dinâmica que eu trouxe, que é do coletivo. Porque o interesse está no coletivo, não está no individual. Não tem ninguém aqui dentro com interesse, mas de qualquer forma a gente sabe como é isso. É importante que o varejista entenda, e fica aqui um recado. Se você cedeu seus dados para esse estudo, parabéns pela sua visão, show de bola, isso é incrível. Tem muito conteúdo para discutir que vai te ajudar a direcionar os seus negócios daqui por diante. Alguns já foram, inclusive, apresentados no evento de premiação. Mas, principalmente, fique tranquilo, porque a dinâmica, existem contratos regulando o sigilo, esses dados são todos anônimos, nunca são publicados, tratados ou expostos dados individuais de uma empresa ou de outra empresa, porque o interesse não está no individual, está no coletivo. Esse que é o ponto fundamental dessa dinâmica. E além disso, né, você comentou que a gente coletou um período muito grande de dados justamente para a gente entender percentualmente, né, como é que foi o crescimento dessas empresas, como é que foi o crescimento do setor em Santa Catarina, né, e no fim das contas a gente falou de crescimento, crescimento e eficiência que deram o início ao indicador também de performance, né? Hoje a gente fala muito em performance, você comentou sobre os 2,5%, 3%, e a gente já sabe que com uma operação bem desenvolvida, talvez a gente consiga percentuais acima disso, consiga um lucro líquido melhor, mas tudo baseado nesses dados, nessa variação, e o que pode melhorar na eficiência das empresas. Né? Para você ter uma ideia, na R Dias a gente mede 3 níveis diferentes de performance. O primeiro nível está relacionado a dados que são um pouco mais públicos, muita gente publica esses dados, seja em entrevistas, para revista, para jornal, para rádio, para os podcasts, né? Muita gente cede esses dados para a associação estadual como a CATS ou para a Abras, no nacional, no ranking. Então, o primeiro nível, nós estamos falando de tirar conclusões com dados, entre aspas, públicos. Né? Num segundo nível, na R Dias, nós trabalhamos com dados que são apurados a partir daquele cliente ou de um varejista que eventualmente nem é cliente da R Dias, mas se dispõe a oferecer os dados e participar dos nossos estudos. Nós fazemos muitos estudos com uma frequência muito razoável, inclusive. E quando um cliente ou um não cliente, um varejista, e a gente tem um relacionamento gigante com muita gente aí no Brasil, né, cede os dados, ele traz às vezes dados de DRE, dado de fluxo de caixa, dados de estoque, entre outros tantos. Né? Esse é um segundo conjunto de dados que a gente tem uma amostra, a gente tem um conjunto de dados com a potencialidade de tomar decisões muito mais profundas, mas ainda não chegamos no último nível. O último nível é quando a gente... normalmente os relacionamentos já são bem mais profundos nesse estágio,
A maioria das empresas das quais a gente dispõe desses dados são clientes nossos, que discutem conosco por que um dado está daquele jeito, por que está de outro, e são dados que nós conhecemos. São dados que não foram informados. Nós tivemos o privilégio de conhecer o processo que gera o dado. Então são dados de alta profundidade, de grande extensão, que permitem conhecer a empresa sobre qualquer ponto de vista. Então nós estamos falando de demonstrativo de resultado, balanço patrimonial, fluxo de caixa e todos os indicadores de performance que são possíveis ser calculados a partir dos movimentos da empresa. Com esses 3 conjuntos de dados, né, esses 3 níveis diferentes, a gente é capaz de tomar qualquer decisão dentro de uma empresa varejista. O que nós fizemos aqui com a CATS, com o Raio-X, R. Dias da CATS, tem mais a ver com essa dinâmica de trazer uma experimentação para o varejista, trazer um levantamento de dados que são importantes, têm valor, mas não são os dados mais sigilosos da face da Terra. Mas nós tratamos deles assim, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção. Mas são dados que, apesar de serem dados não sendo lá do 3º nível, são capazes de gerar insights incríveis. Incríveis. Então, muita gente falou, por exemplo, a respeito das questões relacionadas à Covid. Perfeito. Qual foi o efeito disso nas empresas? Só olhando para os dados a gente consegue ver. Qual foi o efeito no setor, né? Porque isso. Não é em uma empresa... Isso, por isso que eu falei nas empresas. Exato, né? Exato. Mas não é em uma empresa especificamente, e principalmente considerando Santa Catarina, que é um estado que tem realidades diversas, né? O Brasil, de maneira geral, é muito assim, mas Santa Catarina tem realidades diversas entre litoral e oeste, entre norte, sul, serra. Então, a gente entende que é importante levantar esses dados para fazer esse tipo de análise, para entender as diferentes realidades que a gente tem dentro de Santa Catarina. Exatamente. Olha, eu me lembro de um livro que eu li há uns anos atrás, de um autor chamado Dan Hill. Esse cara é um fenômeno em dados e tal, e ele tinha uma publicação que ele foi buscar dados dos Correios americanos lá na década de 30. E ele trouxe um conjunto de dados que naquela época eram analisados na mão, lápis. E o Correio americano, ele tomava decisões estratégicas importantíssimas a partir dos dados na década de 30. Como você falou lá no início do nosso episódio, não é uma coisa nova. Não, tá longe de ser novo. Tá longe de ser novo, mas continua entregando um valor incrível. E quer saber mais? A inteligência artificial está aí mostrando para a gente que dá para fazer ainda mais do que todo mundo imaginava e sonhava com aqueles dados. Então, é nesse caminho. Otávio, o Varejo de Santa Catarina sempre se mostrou ser muito diferente dos demais estados, avançado, focado, e a gente tem agora a possibilidade de parabenizar esses que sempre receberam esse rótulo de forma anônima, mas nós temos a possibilidade de parabenizá-los pela iniciativa. Porque não é só R. Dias, a CATS, R. Dias fazendo isso. Não, ele participou, ele contribuiu, ele se esforçou. E a gente tem toda uma peneira com os dados, né? A gente fez 1000 triagens, pegamos várias coisinhas que, isso aqui não está legal, isso precisa verificar se é isso mesmo. Várias pequenas auditorias, desde baseadas na experiência até automatizadas. Fizemos uma super peneira. Nós incomodamos o varejista pra caramba para tirar dúvida com ele se aquele dado estava daquele jeito certinho mesmo. Então, ele se esforçou. Portanto, ele está de parabéns. É uma iniciativa incrível. Eu acho que os varejistas vão entender que daqui por diante eles vão beber nessa fonte. A CATS vai disponibilizar dados estatísticos, sempre anonimizados, vão lembrar, é sempre importante falar disso, né? Guardado o devido sigilo e tal, mas os dados serão disponibilizados de diversas formas diferentes. Então, esse varejista vai conseguir olhar para isso e entender e se apropriar desse conhecimento coletivo, que eu acho que é o ponto vital dessa iniciativa. Muito bom. E agora falamos muito sobre como que acontece, qual que é a importância de tudo isso. Falamos um pouquinho no evento também sobre o que representou isso, como é que foram esses indicadores, mas aí conta pra gente o que a gente descobriu com isso. A gente levantou um monte de informação, tratou, analisou, e o que a gente descobriu de mais importante com isso? Olha, muitas coisas interessantes. Vamos falar de insights curiosos, né?
coisas que ajudaram a gente a compreender um pouco da situação. Mais ou menos do mês de maio, junho de 2022, até alguma coisa perto de julho de 2023, nós vivenciamos, e aí entra uma coisa interessante, quando a gente fala de dados, não são só os dados que eu tenho lá no PDV, né? Nós levantamos todos os dados econômicos também, né? Indicadores econômicos de diversas naturezas, e a gente conseguiu entender um pouco do porquê esse movimento econômico, de certa forma, ajudou bastante o Estado, né? E, portanto, os varejistas do Estado. Comparando os índices de crescimento com o que estava acontecendo nos indicadores econômicos, fica bem claro entender que, de uma certa forma, nós vimos a inflação começando a penalizar menos o consumidor, o estado de Santa Catarina com um nível de desemprego fenomenal, se não me engano, o segundo melhor do país. Falamos ainda, né, vimos lá ainda nesses dados, outras circunstâncias interessantes, como, por exemplo, assim que os consumidores começaram a perceber que a pandemia estava passando, que o desemprego estava caindo, eles começaram a ir atrás da possibilidade de quitar suas dívidas. Saímos de um nível de endividamento de 60 e tantos % no Estado e alcançamos, no final de 23, números próximos a 20%. Foi uma diferença colossal. Então, nós estamos vivendo pleno emprego no Estado, mas como foi a resposta de crescimento de vendas do varejo, né? Nós mostramos isso lá no evento. Para aqueles que não tiveram a possibilidade de participar, uma das coisas interessantes é que o índice de crescimento desse período todo de coleta de dados, né, lá do final de 21 até o final de 23, o Estado, os varejistas cresceram em números reais, já deflacionados, algo em torno de 20%. Né? Só que esse crescimento ele não foi uniforme, ele se deu em várias camadas diferentes. Então, por exemplo, esse período que eu comentei, onde os indicadores econômicos brilharam, né, o crescimento foi bem mais expressivo. Quando nós chegamos no finalzinho do período, já no segundo semestre de 2023, a gente experimentou uma situação que foi meio que um balde de água fria. Mas já era um caso que os dados estavam mostrando já há bem mais tempo, né? Daí a importância. A gente percebeu, por exemplo, que a partir de maio, se não me engano, abril para maio de 23, nós começamos a experimentar um problema novo, que é o ponto inverso do começo da pandemia, que foi o surgimento de novo da inflação, ressurgimento da inflação. Só que nesse período nós vimos a deflação mostrando as caras. E a deflação, ela fez com que tudo aquilo que estava indo super bem em termos de impulsionamento dos indicadores macroeconômicos e micro também do Estado, acabasse sendo penalizado. Então, se por um lado o emprego estava num patamar bacana, a questão do endividamento das famílias caindo, quando cruzou 50%, a linha dos 50%, de 60% para 50%, esse nível de endividamento, o índice de confiança do consumidor, com a inflação caindo, disparou. E quando disparou, você vê automaticamente uma linha paralela entre esse índice de confiança do consumidor e os dados de crescimento do Estado. Foram incrivelmente correlatos. Em estatística, que foi os caminhos que a gente usou, né, um dos caminhos que a gente usou para analisar esses dados, quando você fala de correlação, é um índice que varia até 1%, por exemplo, até 1 ponto, né? Então, de -1 a 1, ou de 0 a 1, você via que esse indicador, o de índice de confiança do consumidor, tinha 0,77. Ou seja, o indicador estatístico estava apontando uma coisa que na prática a gente sabe que funciona. Se o consumidor, se a psicologia do consumidor está robusta no sentido de eu estou acreditando, ele gasta mais. E foi o que ele fez. Ele gastou mais e nós crescemos. Até que a gente começou a sofrer com a deflação. Mas a gente começou a sofrer com a deflação lá para abril, para maio. Mas a deflação já estava presente, ela já estava mostrando suas caras. Só que, como não havia um conjunto suficientemente robusto de dados para que a CATES pudesse alertar os varejistas,
fazer webinars, fazer congresso falando sobre isso. A gente acabou fazendo esses movimentos. Por exemplo, eu me lembro, você e o Alexandre Simeone conversando sobre o que a gente ia falar em alguns eventos, e imediatamente apareceu a questão, nessa época mesmo, apareceu a questão da deflação de commodities, principalmente commodities. E a deflação de commodities, ela foi, não só de commodities, mas a deflação de uma forma geral, ela foi a responsável pelo arrefecimento do crescimento. Então, o varejo, como a gente viu no evento, chegou a ter uma queda na sua performance, no sentido de estar crescendo menos e crescimento negativo. O atacarejo também teve uma situação semelhante no faturamento por loja, no faturamento por metro quadrado. Então todo mundo sofreu, alguns de uma forma, outros de outra. O setor até cresceu o faturamento porque novas lojas foram abertas, mas não estava ninguém feliz com os números que estavam sendo produzidos. Mas esses números, mais uma vez, eles estavam gritando para nós, eles falavam para a gente. Se tivesse atento aos dados, a gente já teria visto esse movimento começando um pouco antes dele causar os estragos que causou, né? Então, eu acho que essa é uma das curiosidades bem interessantes desse estudo, e tem várias outras interessantes também. Realmente é interessante, e até para quem nos ouve ou está nos assistindo entender um pouco mais sobre esse impacto da deflação de maneira geral, não só de commodities, você mencionou, a gente já tem uma margem apertada, né, Alexandre? E aí, com toda essa questão de deflação, a nossa receita diminui, as despesas, os custos permanecem, ou às vezes até aumentam, dependendo do momento, dependendo da situação, da conjuntura econômica, e aí a gente cria um problema grave para, como a gente já mencionou em outros eventos, nem todo mundo sabe trabalhar com inflação, né? É verdade. Se a gente pensar que o Plano Real já tem aí perto de 30 anos, se hoje eu tenho um comprador de 30 anos, ele nasceu quando o Plano Real fez aquele movimento de redução drástica da inflação. Ele não tem experiência com inflação. E temos muitos jovens nessa faixa etária na área comercial. Então, que idade tinha que ter um comprador naquela época da inflação para ter gerenciado com inflação e ter essa experiência? Sei lá, uns 28 para 30 anos, pelo menos. Já está maduro, consegue compreender. Tem que ter trabalhado alguns anos. Então nós estamos falando de alguém com 65 anos. Hoje as pessoas de 65 elas estão longe de ser velhas. Na minha época de moleque, que eu era criança, 40 anos eu era tiozão, né? Hoje que eu estou com 53 eu não penso mais assim. Os conceitos mudam de acordo com a nossa realidade. É verdade. Legal. Mas esse movimento dos compradores é muito delicado mesmo. Tem muita gente que ainda está sambando para lidar com a inflação, por falta de experiência. E é natural, foi previsível. Junto com a CATS, eu lembro que nós fizemos um webinar para falar especificamente sobre isso. Na verdade, era um webinar falando sobre pricing e eu dediquei mais da metade desse webinar sobre compras, perdão. Eu dediquei mais da metade desse webinar numa conversa com o nosso ex-presidente Crestani, inclusive, né? Sim. Falando justamente sobre a questão da deflação, e outros diretores e conselheiros também estavam presentes nesse webinar. Foi bem esclarecedor e assim, a gente estava manifestando a preocupação, porque a inflação ela estava subindo e a gente estava preocupado, porque a gente na RD já estava orientando os nossos clientes a como olhar para isso. Mas e quem não estava sendo orientado? Precisava ter a informação, e foi aí que a gente decidiu fazer esse evento para contar para todo mundo que tinha um problema, tinha um risco. Então eu fico pensando, Otávio, quanto a gente poderia servir de alerta para os varejistas associados se a gente tivesse tratando de verdade dos dados. Pensa nos Estados Unidos. O que esses caras estão voltados, né? Uma parte do litoral deles está voltado para o Pacífico. O Pacífico é a região de maior incidência de vulcões e de terremotos e tsunamis. Os Estados Unidos implantou uma rede gigante de sensores para captar movimentos de tsunamis no mar. Lá perto do Havaí e depois do Havaí ainda, bem mais longe do que o território. Por que isso? Eles querem saber antes para não ser pego de surpresa. Então, eu acho que o associado da CATS tem que entender a CATS como esse instituto que cria alertas, que cria alarmes, que cria avisos que podem ser extremamente úteis, como aqueles da Guarda Civil, né? Justamente para que
a gente possa ter varejistas se preparando para situações que estejam surgindo e venham a ser nefastas, complicadas para o próprio varejo. Então, se o varejo entender isso, ele vai participar cada vez mais de movimentos como esse que a CAT está desenvolvendo, que, aliás, eu gostaria aqui de parabenizar a cada um de vocês, né, na sua posição, que lutou tanto para que isso aí acontecesse, assim como diretores, presidentes que ouviram diversas explanações sobre como seria o raio-x, né? A gente sabe que sempre tem coisas a melhorar e a gente está preparado para as melhorias, né? Conversamos com vários, coletando feedbacks e tal, tem muita coisa bacana, sugestões interessantes, teve muita gente empolgadíssima com esse processo, então eu acho que a gente tem muito a construir para os próximos passos do raio-x a CATS R. Dias. Certamente, principalmente levando em consideração que nós conseguimos reconhecer e premiar a eficiência, né, a performance, o crescimento de uma forma técnica. Eu acho que isso é muito legal. E aí, eu acho que até uma mensagem interessante para a gente deixar para quem não participou, para as empresas que não participaram, né? O Raio-X ele vai seguir, o Prêmio CATS ele vai seguir, a gente vai ter outras edições, a gente vai aprimorar as formas de coleta de dados, a gente tem sempre muitos processos a aprimorar, mas o que ele ganha, né? O que quem participou ganha participando e quem não participou tem a oportunidade de ganhar. Eu acho que esse é um dos principais focos. Eu acho que primeiro tem essa questão do olhar, né? Toda visão moderna considera o associativismo e o cooperativismo como um fator crucial para o desenvolvimento dos mercados, né? Então, eu acho que participar de uma associação tem a ver com isso, é a entrega por um bem maior. Então, esse primeiro passo, eu acho que é parte da vida do associado, contribuir com a associação para que ele possa ter o retorno que é coerente, apropriado para isso, que a gente já citou alguns deles aqui. Mas tem uma dinâmica que eu acho que é um pouco além, que vai para o privado, né? Que vai para o individual, do negócio do varejista que participou. O que nós fizemos? Nós juntamos essa massa de dados e esses dados, como a gente falou no início, são todos anonimizados. Portanto, o que significa isso? Significa que nenhum nome aparece, que não se identifica nenhuma empresa e não se fala, não se trata, não se mostra nada sobre uma empresa. Mas o associado pode saber do dele. E a parte bacana é a seguinte, o associado recebe, e estamos preparados agora para nessa semana, fazer a divulgação, a entrega de um relatório individual para cada um dos associados que participou. Isso é ouro, hein, Alexandre? Isso é ouro, cara. Isso é ouro. Isso é ouro. Isso realmente, isso é ouro. Então, cada um dos associados vai receber um relatório em que ele aparece e nenhuma das outras empresas aparece. Então, é ele comparado com a massa de dados. Ele comparado com as outras empresas. E o que significa isso? Otávio, só para dar uma dimensão prática para essa questão. Eu estou vendo lá as fronteiras da eficiência, eu estou vendo que a minha empresa, por exemplo, está na segunda fronteira da eficiência. Eu já dei um passinho, saí da média, estou um pouquinho acima da média, mas eu ainda estou a 3 passos das melhores práticas, né? Só lembrando, a primeira fronteira é a média, Isso. A segunda fronteira é um desvio padrão acima da média. Legal. Então, na verdade, nós estamos falando o seguinte, eu tenho a média e eu posso estar na média ou abaixo dela. A empresa que está mais de um desvio padrão abaixo da média, ela tem uma tendência a estar sofrendo demais e ela pode ser que não exista. Porque abaixo da média, você tem a tendência de estar sofrendo bastante com os resultados. E a gente tem mais 3 faixas de performance para cima da média. Do ponto de vista estatístico, para quem gosta do assunto, só para deixar isso claro, eu tenho 3 desvios padrão para cima da média. Com 3 desvios padrão para cima da média, eu estou alcançando alguma coisa em torno de 99,87% aproximadamente de todas as empresas. Portanto, para cima, quase todas as empresas estarão lá. E se elas não estiverem em uma dessas categorias, uma dessas faixas, fronteiras de eficiência, ela vai estar fora dessas fronteiras. Quase sempre, quando você está acima da 4ª fronteira de eficiência, você está criando uma inovação. Você está fazendo algo em que você performa fora das classes. Normalmente são pouquíssimos, ou seja, se eu falei 99,87, eu estou falando de 0,13% das empresas podem se enquadrar nesse cenário. É quase nenhuma, né? Então eu consigo saber qual é o meu estágio de performance e eu consigo ver onde é que está a turma.
Eu consigo ver onde é que está a turma, entendeu? Eu consigo saber que tem, metade das empresas estão para cima da minha. Como assim? 40% das empresas têm mais performance que eu. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Então, esse relatório ele traz algumas situações muito ricas. A primeira delas é comparar a sua empresa, a empresa do associado, com a massa de dados estatisticamente e anonimamente. Não vamos mostrar dados de mais nenhum a não ser o dele. Ele vai ver o dele plotado no gráfico com os demais. E olhando para isso, ele tem condições de começar a perceber o seguinte: como eu priorizo o desenvolvimento do meu negócio? Se eu tenho aqui X indicadores, como é que eu estou em termos de crescimento? Poxa, eu estou indo bem para caramba em termos de crescimento, show! Então eu já tenho uma noção de que se eu tiver que fazer um esforço extra muito radical, poxa, eu estou indo bem. Será que eu deveria tomar mais risco, tomar financiamento, ficar dependendo de bancos, pagando juros altíssimos, extorsivos? Se eu estou lá na crista da onda, se eu estou muito bem, muito melhor que quase todos os outros varejistas do Estado, convém eu tomar esse risco? Que necessidade eu tenho para que eu faça isso? Então, por outro lado, eu posso estar olhando para um cenário e vendo o seguinte: poxa, o meu nível de crescimento, de desenvolvimento do negócio está bacana, eu estou lá entre os melhores, mas meu nível de eficiência não está tão bom. Então, aí entra aquela questão, mas como assim eficiência? Existem vários medidores de eficiência. Nós criamos um indicador que pondera várias informações, mas, por exemplo, faturamento por metro quadrado, considerando os números que nós coletamos, né, que é aquela primeira camada, né, mais superficial, faturamento por metro quadrado é um indicador muito importante, ele é relevante. Ele não é, digamos assim, inédito, né? Não tem a perspectiva de ser inédito. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre o que a R. Dias faz, que explica um pouco desse meu ponto de vista. A R. Dias, ela faz inovação, ela corre atrás, tem um laboratório de desenvolvimento meteorológico, como eu comentei, show de bola e tal. Mas o nosso negócio é fazer a roda girar, não é reinventar a roda. Sempre que precisar de uma roda nova, a gente está correndo atrás para saber como é que faz uma. Mas o nosso negócio mesmo, a gente não ganha por falar do nosso conhecimento. Nós não ganhamos nenhum real. A gente faz palestras, podcasts, conta tudo para todo mundo, não tem carta na manga, não tem esconder o ouro, a gente fala tudo. Porque eu não ganho dinheiro, a empresa não cresce, a empresa não fatura por conhecimento. Exposição do conhecimento. A gente fatura pelo uso do conhecimento. É fazer o conhecimento gerar alguma performance, gerar algum resultado. Por isso nós não somos uma consultoria, nós somos uma assessoria. É mão na massa, meu time todo veio do varejo e a gente tem essa pegada de vai lá e bota a mão na massa para fazer acontecer. Para gerar valor para o varejo. Faz a roda girar. Fantástico. Faz o resultado aparecer. E eu estou falando disso porque a gente impregnou bastante esse estudo e esse trabalho todo do raio-x, a CARTS, R. Dias, com essa pegada prática. E o relatório, ele traz insights a respeito desse tipo de coisa. Poxa, eu estou vendo que a minha eficiência não está alta. Poxa, eu achava que estava, porque eu estou feliz. Mas tem um monte de gente muito melhor que eu. Então, assim, faturamento por metro quadrado, faturamento por colaborador. Faturamento por colaborador não é um índice de produtividade, como as pessoas falam, não é. Produtividade é fazer mais com menos, do ponto de vista de fazer mais em menos tempo, fazer melhor, tudo mais. Tem outras discussões que a gente pode fazer um podcast só sobre isso depois. Mas é um número muitíssimo importante, porque ele diz, ele te dá uma visão sobre a consequência do seu gasto com o pessoal versus a sua capacidade de gerar receita. E isso é uma medição de eficiência. Se eu gasto menos para gerar mais receita, estou no céu. Então, esse indicador, por exemplo, o varejista vai ter o dele aberto, que número é o indicador dele, versus como é que está a massa do Estado. Com um detalhe. Não adianta eu comparar, eu tenho uma loja de 6 checkouts e eu quero saber isso porque eu não quero ter só uma loja de 6 checkouts pelo resto da minha vida. Eu quero crescer, quero desenvolver, quero fazer mais. Mas eu tenho lá uma empresa que eu não posso comparar com os maiores do Estado, que tem dezenas de lojas, bilhões de faturamento. Eu preciso ter uma comparação mais amiga, sabe? Assim, mais
próxima da minha realidade. Então, além da gente oferecer esse dado, que é o dado da sua empresa plotado, né, numa perspectiva visual, inclusive, que é muito fácil de entender, muito didática, né, você ainda consegue olhar isso dentro do seu porte de empresas. Comparar a sua empresa com as empresas de mesmo porte. É vital isso. E isso dá para o varejista um norte de para onde andar. Agora, existem várias outras interpretações práticas disso. O relatório é fenomenal, ele é extenso, ele tem, no primeiro capítulo, ele tem todos os dados econômicos, depois ele tem todos os dados da massa de empresas e depois, no terceiro capítulo, ele vai para os dados específicos da empresa comparada com o seu porte e com os demais. A gente fez algumas comparações também com o Estado e algumas que são possíveis com o país. E ele consegue até ter uma visão razoável do que está acontecendo aqui em outro estado, né? Então, assim, do ponto de vista de entrega de valor, eu acho que isso é extremamente relevante. Empresas para as quais a gente já fez estudos como esse ficaram vidradas olhando para o negócio. E, assim, vamos lá, né? A R. Dias vive de fazer coisas dessa natureza e nós faturamos bastante com isso. E eles vão receber de graça. Para vocês e para as empresas, principalmente. É lógico. Né? Exato. E eles vão receber isso de graça, graças ao esforço e movimento que a CAT está fazendo, que teve, inclusive, a colaboração deles mesmos, que contribuíram. Exatamente. É uma entrega de valor sensacional para o que a gente está construindo nessa nova realidade que a gente está fazendo aqui na CAT, né, Alexandre? Então, assim, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente deixa para as empresas que ainda não participaram. A gente ainda tem essa expectativa de chegar a 100%. Foram poucos, mas sempre tem aquele que ainda não participou. Exato, né? Exato. Mas para a gente conseguir entender, não só o Estado, em termos de indicadores, a gente tem uma massa robusta, a gente tem uma base de dados bastante robusta, mas o que eu falo com relação a isso, sobre a não participação, Alexandre, é justamente nas formas da gente conseguir apoiar essas empresas. Sim. Né? Quem não participou, é muito mais difícil a gente apoiar quem não está dentro do nosso estudo, quem não está conosco, do que quem já realmente está participando. Né? É verdade. Eu acho que tem um alerta que a gente precisa passar para os varejistas, assim, de uma forma geral. É muito fácil você... A quantidade de dados com os quais o varejista precisa trabalhar para ele, digamos assim, se achar nos seus números e tudo mais, não é pequeno. O negócio varejista é muito complexo. Vou dar um exemplo concreto. Um cliente nosso, ex-cliente nosso na prática, que já é amigo da família, da minha família, a gente viaja junto, ele vendeu, há uns 12 ou 13 anos atrás, ele vendeu uma rede de supermercados que tinha 12 lojas, se não me engano. E ele vendeu a rede de supermercados e ficou um tempo lá pensando o que queria fazer da vida e tal, e montou uma construtora. E ele dá risada na minha cara. Ele fala assim: Alexandre, vocês são tudo loucos. Eu toco o negócio da construtora, eu trabalho 2, 3 dias por semana. A quantidade de indicadores que eu tenho para lidar é desse tamaninho. Cara, no supermercado é uma coisa imensa, gigante. Né? Como é que os caras conseguem? E eu falo para ele assim, é Sérgio o nome dele. Ele fala assim: Sérgio, sabe o que acontece? Varejista tem tenacidade, varejista tem pegada, varejista não é uma almofadinha, como dizem, né? O varejista é pegar a mão na massa mesmo, é acordar cedo, abrir a loja para o padeiro, é fechar a loja para o cara que está fazendo a limpeza, sabe? Até que ele pega porte, cresce, ele não perde esse estilo de mão na massa e fazer acontecer. Então o varejista é um tremendo de um guerreiro. A gente precisa dar cada vez mais as ferramentas, as armas corretas para que esse guerreiro continue vencendo as suas batalhas. E eu acho que o que a CAT está fazendo com relação a essa dinâmica é absolutamente crucial para oferecer esse ferramental para esse varejista. Muito bom, fantástico, fantástica conversa, mais um episódio aqui trazendo muito conteúdo, muito papo legal. E querendo continuar nessa conversa, nesse assunto, a gente vai ter várias outras oportunidades aí de trazer esses conteúdos de indicadores do varejo catarinense, até em comparação com o varejo nacional, para melhorar a tomada de decisão, que eu acho que tudo se baseia nisso, né, Alexandre? É base para a tomada de decisão. É isso mesmo. Eu acho que o ponto fundamental é que as decisões precisam ter cada vez mais qualidade. Porque no passado, Otávio, uma loja estava distante da outra 4, 5 quilômetros. E aí, um varejista combinava com o outro e falava assim: eu não vou abrir loja perto da sua e você não vai abrir loja perto da minha, tá bom? E tudo bem.
E aí, se você fosse ineficiente, o consumidor não tinha nem onde ir comprar. Hoje em dia, aqueles dois varejistas entraram pelo cano, porque apareceu um cara que não era amigo de nenhum dos dois e botou uma loja do lado de cada um deles. E aí o que aconteceu foi que isso foi adensando, e a competitividade se tornou maluca, crucial e, assim, quase intolerável. Então, quando você tem uma dificuldade tão grande com a competitividade como é hoje, com concorrência, você precisa fazer melhor. Olha para a Fórmula 1. Na época, lá atrás, quando eram poucos competidores, pouco dinheiro investido, os carros tinham uma série de problemas, defeitos e tal, não sei o quê. Rapaz, hoje em dia, você vê as equipes investindo fortunas e criando tecnologia que vão para os carros de passeio, os carros de rua depois. E toda corrida tem uma inovaçãozinha, uma diferencinha, um processinho que foi lá e ganhou 0,2 de segundo, tarará. E aí, com isso, a competição fica acirradíssima, mas só permanece nessas corridas quem está ampliando a maletinha do gato Félix. Poucos vão lembrar disso, mas o seu cabedal de ferramentas e os seus instrumentos. Portanto, gerir a partir de dados, interpretar a informação, tomar decisão baseado em dados, né? Tudo isso está diretamente relacionado aos novos instrumentos que o varejista tem que ter. No passado era a caneta na orelha. Hoje é o dedo no trackpad e a mão no notebook. E em pouquíssimo tempo o notebook vai ser ultrapassado porque a gente vai fazer isso só no celular. Mas o que importa é o dado. E participando, buscando conteúdo, buscando se capacitar, buscando se aprimorar através de várias iniciativas que a gente entrega. Eu falo de ACARTS, falo de R-Dias, falo de tudo que a gente consegue fazer hoje pelo varejista e, claro, o associativismo, né? Hoje a gente tem um associativismo muito forte em Santa Catarina, na região sul principalmente. A ACARTS é uma entidade bastante consolidada, 52 anos de história. Mês passado completamos esses 52 anos e eu acho que é um excelente caminho para esse crescimento também. Então, Alexandre, deixa para a gente uma mensagem final, um recado para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, né, tanto em formato de áudio quanto em formato de vídeo em todas as nossas plataformas. Deixa para a gente sua mensagem final, por favor. Vamos lá. Eu acho que antes de mais nada, eu queria ressaltar o cumprimento, eu falei isso no começo e queria fechar com isso de novo, porque é muito importante. Esse projeto, o Raio-X ACARTS R-Dias, ele está diretamente relacionado às missões institucionais da R-Dias e da ACARTS. Então, nós estamos trabalhando em conjunto, demos as mãos, os braços, os pés, demos tudo junto aqui para garantir que a nossa missão de desenvolver o varejo seja levada adiante. Então, acho que esse é o primeiro passo, primeiro ponto. Se você não faz uma coisa, se você não tem propósito no que você faz, o que você faz não vai vingar. E nós estamos fazendo com propósito, eu acho que é uma doação, é um esforço enorme. Eu não mencionei, mas foram quase 14 pessoas da R-Dias trabalhando diretamente no projeto para que a gente conseguisse chegar nisso. E eu não estou falando do meu time de tecnologia. Né? Então foi verdade, muita gente. Então, antes de mais nada, sem contar os esforços da ACARTS, com tanta gente aqui dentro também fazendo tudo isso. Então, a missão... e dos próprios varejistas, né? Nossa, também mobilizando suas equipes para conseguir informar os dados, levantar esses dados. Às vezes, nem todos foram dados de 2 anos, né? Exatamente. Nem todos os dados estão tão à mão. Foi lindo, Otávio. Foi lindo, foi lindo. Eles estão de parabéns. E eu acho que, assim, eles, de certa forma, estão ajudando a associação que eles criaram e que reverte benefícios para eles a fazer melhor. Então, R-Dias e ACARTS estão cumprindo com a sua missão institucional, esse acho que é o primeiro ponto importante. E, por fim, eu acho que é um recadinho para aquele varejista que tem 3 estágios, talvez, né, 4 estágios de interesse pelos dados. Esteja você em qualquer um desses estágios. Se você sabe que dados são importantes e se você está com dificuldade de levar a sua empresa adiante, performando mais, com os dados, imagine sem eles. Dê atenção aos dados. E aí, se você me permitir esticar um trizinho, eu sei que claro, o tempo já está apertado, mas assim, vamos lá. Primeira coisa, tem que tomar cuidado com a qualidade da informação. O dado tem que ser movimentado corretamente no sistema. É lá na base que isso nasce, não é na mesa do diretor. Aliás, eu costumo dizer para todos os meus clientes, na mesa da diretoria, a gente toma decisões, mas o que acontece mesmo é lá no chão de loja, lá na área comercial junto com o fornecedor. Então a gente precisa dar atenção à qualidade
qualidade e disciplina na movimentação de informação, de dados. Movimentar corretamente os produtos, fazer com que os dados passem pelo sistema da forma certa. Segunda questão, é cada vez mais relevante que o varejista dê o exemplo. O líder tem que dar o exemplo dentro da empresa e mostrar para os seus colaboradores que as decisões precisam acontecer baseadas em dados. Então não aceite quando as pessoas te disserem, mas eu acho que isso aqui está assim porque tal coisa. Não. Cadê o dado que me prova, que me traz evidência? Então você precisa mostrar para os seus colaboradores que você está liderando uma organização a partir de dados. Tome decisões baseadas em dados. Cobre dos seus colaboradores não o que eles acham. Primeiro os dados, depois o que eles pensam. Porque eles têm muito a agregar. Mas se não tiver em consonância com os dados, talvez não seja o caminho certo. E por fim, eu sei que muitas vezes o varejista acha que a tecnologia é algo que veio para atrapalhar. Porque de verdade, às vezes, atrapalha mesmo. Mas não se deixa levar por isso, não. Às vezes, para aquele que acha que é um mal, né, é um mal necessário. Dê atenção para isso. Só que tem um detalhe. Não adianta ficar comprando um monte de software, um monte de máquina, tecnologia para tudo quanto é lado, e não fazer uso disso. Está cheio de empresa que tem CRM, que tem BI, que tem isso, tem aquilo, mas não tira o valor disso. Então, assim, vale mais tirar o valor do que investir fortunas em algo que você ainda não conseguiu aterrissar. Bota no chão, tem que ser prático, tem que dar resultado, tem que empurrar o seu desenvolvimento. Então, você só vai conseguir isso com o último toque. Cultura de valorização da informação, dos dados e das evidências. Se o varejista tocar sua empresa baseada em dados, se o varejista tocar sua empresa baseada em fatos, é muito pouco provável que ele se desvie do rumo certo. Então, se tem algum jeito de colaborar para que esse processo aconteça, eu acho que é por aí. E por favor, varejista, que você está me ouvindo, procure a CATS, entenda como você pode fazer para participar dos próximos passos e do caminho adiante para o levantamento. Porque aquele que não participa não recebe o relatório, não é chamado para os eventos específicos para se tratar disso, porque afinal de contas é um benefício dos que participam, né? Então, participe você também. Você vai entender quanto isso é relevante para o seu negócio. E pode ficar tranquilo, né? Vocês têm aqui a CATS, todo o seu arcabouço jurídico, os contratos e toda a ética que envolve a R. Dias ao longo de 30 anos trabalhando com varejo e todos esses anos de experiência da CATS para cuidar do sigilo dos seus dados e tudo mais. Portanto, faz essa força, dá um pouco de trabalho, às vezes dá um pouco de receio, mas independente se você é pequeno, médio ou grande. Primeiro, contribuir para a coletividade é fundamental para que vocês tenham um setor forte. Porque senão daqui a pouco começam a vir varejistas de outros estados para entrar para cá, porque os daqui não se juntam para fazer a coisa certa. Faça parte do time que ganha. Então, participe do próximo. Muito bom, obrigado, Alexandre. E lembrando que estamos aqui com o Alexandre Ribeiro, CEO da R. Dias, especialistas em varejo. Quer saber um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente desenvolveu, sobre o Raio-X ACATS, sobre o Prêmio ACATS, né? O Prêmio ACATS ele teve origem em todo esse levantamento, em todo esse Raio-X. Pode procurar R. Dias, procura o Alexandre, procura a gente aqui na ACATS, a gente conversar um pouquinho mais, desenvolver mais esse assunto. Tem alguma dúvida, quer participar do próximo? Esteja conosco, que eu tenho certeza que a gente vai brilhar junto. Esse é o propósito da ACATS, desenvolver o varejo catarinense, o varejo supermercadista catarinense e, obviamente, desenvolver o nosso estado. Então, gostou do episódio de hoje? Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar para todas as pessoas que podem ter interesse nesse assunto, saber um pouco mais sobre indicadores, sobre o que a gente constrói aqui na ACATS com relação a esses estudos, levantamento de dados, Raio-X ACATS, premiação, Prêmio ACATS, supermercados, fornecedores. Seguir o canal da ACATS no YouTube também é bastante importante, nas nossas redes sociais. E lembrando que este podcast estará disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, em todas as plataformas de áudio e vídeo que nós temos aí no nosso podcast. Então, deixe seu curtir, deixe seu compartilhamento aí conosco também e participe. Então, mais uma vez, ficamos aqui com esse podcast, que foi mais uma aula e muito obrigado. Nos vemos na próxima.